Maracanã alagou pro jogo do Flamengo, Pedrão. Vamos falar aí sobre a escalação concreta do Mengão X9. Vazou, hein? Várias outras notícias do Flamengo. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então bem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. E ó, a primeira delas é parabéns. Parabéns pro técnico do Flamengo, Felipe Luiz, ele que faz aniversário hoje, ele que é multicampeão com o manto sagrado, merece todas as homenagens. Parabéns, Felipe Luiz, que você possa, evidentemente, recolocar o Flamengo nos trilhos depois desse mar cheio de onda, essa coisa complicada que a gente passou. Ele que se tornou quarentão, rapaz, 40 anos de idade, e que faça um bom jogo hoje diante da equipe do Mirassol, porque a galera tá cobrando, hein? Tem até uns aí que eu vi mandar parabéns de forma debochada. Parabéns aqui, Pedrão! Dando parabéns pro cara que eliminou o Flamengo da Copa do Brasil. Ô, rapaz, não seja assim também. Calma. Vamos ver o jogo de hoje aí. Vai dar tudo certo pro nosso Flamengo. Ao meio-dia, o elenco rubro-negro almoçou no CT Jorge Elal, no CT Ninho do Urubu, às 2h30 da tarde. Teve um lanche reforçado do elenco, ou terá, depende do momento que você está assistindo esse vídeo. Às 3h20, saída para o estádio, e às 6h30 a bola rola para Flamengo e Mirassol no Campeonato Brasileiro. Existe uma expectativa muito grande que a faixa Brasileirão é obrigação, esteja no estádio, tá? É uma faixa que ela sempre está presente nos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo ele cai de competições, né? Como, por exemplo, caiu em 2018 da Libertadores, né? Em 2023 foi uma faixa que acompanhou o Flamengo também, né? Em função de ter caído na Libertadores e precocemente, né? Caiu nas oitavas de final aquele time na Libertadores, por mais que tenha chegado até a final da Copa do Brasil. E nesse ano não vai ser diferente, tá? A torcida está se mobilizando para levar a faixa para o Maracanã. Mas é evidente que também o Flamengo ainda tem a principal competição, que no meu ponto de vista é a Copa Libertadores da América em paralelo com o Campeonato Brasileiro. Pessoal, o atleta Matheus Gonçalves não será relacionado para a partida de hoje diante da equipe do Mirassol. O cria da base, o cria do CT Ninho do Urubu, jogará o Campeonato Carioca Sub-20 às 3h da tarde contra o Maricá. Pedrão, mas o que será que o Matheus Gonçalves fez para o Felipe Luiz para ele desgostar tanto desse menino? Cara, a informação que eu recebo é que para o jogo de hoje, até em função da chegada do Carrascal, da chegada de novos reforços, a perspectiva do Matheus Gonçalves entrar em campo, ela era remotíssima. Tá? O Felipe Luiz dificilmente colocaria o Matheus Gonçalves em campo hoje. E aí, quando eu falo isso, não estou dizendo nem a questão como titular esquece, é entrar mesmo no jogo. Então, para ele não ficar sem ritmo de jogo, para ele continuar jogando, ele acabou indo para o Sub-20 jogar essa partida diante da equipe do Maricá, o que evidentemente desvaloriza o jogador. Ele está no meio de uma negociação com o CSKA Moscou. Imagine, né, os russos veem, pô, tá contratando um cara que não joga no time principal, nem para reserva, não foi relacionado, vai jogar no Sub-20, a não ser que o CSKA tenha muita, de fato, convicção da contratação do Matheus Gonçalves. Mas, pelo que eu pude apurar nos bastidores, foi basicamente isso. Ó, você não vai entrar, não vai jogar, então... então não vou, então é melhor jogar aí pelo Sub-20, tá? Né? E ele mesmo fala que adora descer pro Sub-20 porque ele mantém a questão do ritmo de jogo. É bem verdade também, vou fazer aqui o advogado do Felipe, que às vezes que ele entrou, ele não deu conta do recado, né? Tem que, isso aí precisa ser lembrado também. Mas é lógico, precisa de mais constância. Pessoal, para o jogo de hoje, o Flamengo tem 2 jogadores que precisarão de atenção
redobrada. Pois é, torcedor rubro-negro. O Alan e o Léo Pereira estão pendurados para o enfrentamento de hoje. Caso sejam advertidos com um cartão amarelo, ficarão de fora da partida contra o Internacional, né? A primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro, partida essa que acontece no estádio do Beira-Rio. Não estou dizendo nem a questão da Libertadores, né? Assim como tivemos Flamengo e Atlético Mineiro 3 vezes, teremos Flamengo Internacional também 3 vezes. Eric Pulgar também está com 2 cartões amarelos, porém o chileno sequer está sendo relacionado, está lesionado, ainda está sendo tratado do problema no 5º metatarso do pé direito, da fratura que ele teve. A perspectiva é que ele retorne aos gramados no início de outubro, beleza? Como eu disse no vídeo da manhã, ratifico agora no vídeo da tarde. O Flamengo, ele tem tudo para fazer a melhor campanha da história do primeiro turno. 2 pontos corridos, mas ele tem tudo também, se jogar de nariz em pé, perder a liderança do Campeonato Brasileiro, porque o Mirassol, o 5º colocado, tem o 3º melhor ataque da competição, não perde há 9 partidas, é uma equipe que só joga o Campeonato Brasileiro, então toda a sua atenção está voltada para o Campeonato Brasileiro, já bateu grandes times do futebol brasileiro em casa. O Ceará, por exemplo, também é um time complicado, venceu o Ceará fora de casa, coisa que o Flamengo não conseguiu, então é uma equipe a não ser desprezada, tá? Pra você ter uma ideia, a gente enaltece muito o ataque do Flamengo e tem que enaltecer mesmo no Campeonato Brasileiro, 31 gols marcados ao todo, o Mirassol tem 27, 4 gols a menos em relação ao Flamengo, né? Que é a diferença que, por exemplo, Flamengo e Corinthians foi 4-0, o Flamengo, com todo o mérito evidente do Flamengo, mas a diferença curta. A diferença maior entre as duas equipes está na questão defensiva. Enquanto o Mirassol tomou 16 gols no Campeonato Brasileiro, o Flamengo tomou menos que a metade. O Flamengo só tomou 7 gols, né? Então o fator defensivo, mais que a gente reclame de eventuais falhas individuais do Flamengo, ele ainda pesa para esse confronto de hoje. Então a peça-chave está em manter essa boa defesa e, é lógico, achar soluções ali, porque o Mirassol não deve vir para cima do Flamengo, apesar de ser uma equipe perigosa no ataque. Tomar cuidado com o Reinaldo, tomar cuidado com o Chico da Costa, tomar cuidado com o Gabriel, que está na boa fase lá no Mirassol, entre outros jogadores aí também, beleza? E aí já temos aqui uma escalação atualizada, tá, do Flamengo. Ó, sempre lembrando, transmissão da Pedrão RNTV ao vivo, a partir ali, mais ou menos, 2h30, 3 horas antes a gente abre a live para fazer o pré-jogo, transmissão, enfim, aquela coisa toda que vocês sabem. O objetivo do Flamengo com esse jogo de hoje, pelo que eu pude conversar com algumas pessoas de bastidores, é vencer bem para virar a página, né, da eliminação na Copa do Brasil e ir com o máximo de confiança já para o meio de semana, para o enfrentamento diante da equipe do Internacional. E lógico, vencendo, o Flamengo se mantém líder sem depender de outros resultados. O Palmeiras pega o Ceará dentro de casa amanhã, a tendência é que o Palmeiras ganhe, mas lembre-se, tendência, porque eles estão numa crise ferrenha lá e o Ceará não é um time a ser desprezado, venceu o Cruzeiro fora de casa, coisa que o Palmeiras não conseguiu, e o Cruzeiro pega o Santos em casa, que é uma equipe, acredito eu, até mais frágil do que o Ceará, apesar de ter o Neymar, tá? Enfim, basicamente isso. Hoje vai ser a estreia do Mirassol no Maracanã, tá? O Mirassol jamais jogou no estádio do Maracanã, uma curiosidade para vocês. São 6 vitórias, 3 empates nessa série invicta, que eles estão de 9 jogos, né? Anteriormente venceu o Vasco dentro de casa por 3-2, o que também não é nada de outro mundo, muito difícil, né? Vamos ser bem sinceros. O Flamengo não tem a presença do Jorginho em função do 3º cartão amarelo que ele tomou contra a equipe do Ceará, em quem é estreante também no Maracanã é Jorge Carrascal. Não lembro se ele chegou a fazer alguma partida pelo River Plate no Maracanã.
Acredito que não, porque o Flamengo, ele, nesses últimos tempos, apesar de ter enfrentado o River Plate na final da Libertadores em Lima, não enfrentou o River Plate no Maracanã, propriamente dito, né? Então, também a estreia do jogador no Maracanã. O Flamengo vai a campo com Agustin Rossi, confirmado, Emerson Royal, zaga Léo Ortiz e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Alexandro. Alan e Everton Araújo de volante, como eu já disse, motivo de muita preocupação para alguns torcedores rubro-negros, porque são jogadores poucos criativos ali quando possui a bola no pé, mas tem de Arrascaeta. Luiz Araújo voltando ao time do Flamengo, eu acho até que é um jogador subestimado, que finaliza bem de fora da área, média distância, bom de passe, caindo pela direita. De centroavante, Pedro, e caindo pelo lado esquerdo, Samuel Lino continua na equipe do Flamengo na visão da comissão técnica por ser a contratação mais cara, por ele estar apresentando bom desempenho nos treinamentos. Em 2 partidas que ele fez, ele foi bem, uma nem tão bem. Contra o Atlético Mineiro, ele precisa de jogo, precisa de ritmo. Jogo, jogo, jogo. O próprio Felipe, né, ele externa isso em entrevistas coletivas, quando ele fala que o jogo, quanto mais o jogador joga, mais ele melhora. Então é mais ou menos esse o pensamento. O Flamengo não tem a presença do Danilo, coxa direita, Eric Pulgar, problema no pé direito, De La Cruz já está na fase de recondicionamento físico, então a tendência é que retorne contra o Internacional. Existe até uma chance, mesmo que remota, tá, do De La Cruz estar presente entre os relacionados do Flamengo, tá? Pelo menos ali no banco, para quem sabe ganhar, sei lá, 10, 5 minutinhos em campo, para meio que não vai pegar ritmo, mas pegar um pouquinho de ritmo, digamos assim, pro jogo, né, no Maracanã contra o Internacional. Pendurados, como eu disse, Alan, Léo Pereira e Pulgar, que não é preocupação. Sabe quem tá no Mirassol também, rapaz? Alex Muralha. Pois é, Alex Muralha está no Mirassol, apesar dele não ser o goleiro titular. O Mirassol tem como goleiro titular o Walter, ex-goleiro do Corinthians, ex-goleiro do Cuiabá, e que contra o Flamengo sempre gosta aí, né, de agarrar, mas um pouquinho de conhecidos, pelo menos tem Reinaldo na lateral esquerda, você tem esse Negueba não é o nosso Negueba, tá? É o outro Negueba, Chico da Costa, então é um time a não ser desprezado. E a arbitragem a não ser desprezada também, isso porque Paulo César Zanoveri da Silva apita a partida de hoje como auxílio do bandeirinha número 1, Nailton Júnior de Souza de Oliveira, o bandeira número 2, Celso Luiz da Silva, e o VAR de Diego Pombo Lopes. Não conheço esse VAR, tá? Mas só de não ser o tal do Wagner Hillway, né, já dá aí uma melhorada, beleza? Uma curiosidade sobre o Vitor Hugo, pessoal. Ele voltou de empréstimo, treina com o elenco, mas ó, não foi inscrito na Libertadores, não. O Flamengo só podia fazer 5 alterações e colocou Jorginho, Saúl, Emerson Royal, Samuel Lino e Carrascal. Logo, o querido Ceteninho do Urubu ficou de fora da lista de inscritos e, lógico, tem que ficar de fora. Entre todos esses, ele é a prioridade, é a última, né? É opção de todas, mas para o Campeonato Brasileiro ele pode atuar normalmente, até entrou, né, na partida diante da equipe do Ceará. Para o dia de hoje, já chegamos à marca de 52 mil ingressos vendidos. Existe uma expectativa no estádio do Maracanã que tenhamos 55 mil torcedores presentes no estádio, pessoal. Só para a gente comparar, o Flamengo foi eliminado, né? Tinha tudo para a torcida tá desanimada, pô, caiu lá, coisa e tal, tá naquela ressaca pós-eliminação. Mas a torcida do Flamengo não. Tá comprando os ingressos para ir no jogo. Aliás, o Palmeiras, pro jogo contra o Ceará, que eu disse, só vendeu 7 mil. Você sabia disso? O Flamengo já passou da casa dos 50 mil pro jogo de hoje. Como eu disse, é a primeira partida do Mirassol no estádio do Maracanã. Será a primeira partida também na história entre Flamengo e Mirassol. Flamengo e Mirassol jamais se enfrentaram. O Mirassol como equipe do interior de São Paulo, né? Bem do interior de São Paulo mesmo, tem cerca apenas de 63 mil
habitantes, né? É o público do Maracanã, que provavelmente vai dar hoje, se a gente contar as cortesias, gratuidades, enfim, né? Aquela cadeira cativa, deve dar mais ou menos isso. No Maracanã é a população, tá? Da cidade de Mirassol, no interior do estado de São Paulo. Inclusive, o Mirassol lançou uma camisa, né, um uniforme inspirado na icônica seleção brasileira de 1970 e deve ser estreado para hoje, tá? Vão tentar intimidar o Flamengo com a camisa que eles fizeram inspirado na seleção brasileira. A camisa deles é amarela, né? Assim como a seleção brasileira. Aí a torcida do Flamengo é bem, pô, logo quando o Flamengo quer estrear uniforme novo, porque sabe que vai estar todo mundo assistindo. Ah, gente, veja, os caras do marketing do Mirassol, eles não nasceram ontem, né? É evidente que eles vão tentar promover essa situação aí. Só não pode ter um Pelé, né? Alguém se inspirar no Pelé, né? Lá do outro lado, na equipe do Mirassol. O Flamengo pode ser o campeão do primeiro turno, mas como eu sempre falo, cara, isso aí, ó, é igual, é até menos que campeonato estadual, pelo menos você ganha ali, apesar de não ganhar premiação, né? Você ganha ali um troféu, você levanta, coisa e tal, isso aí não vale absoluto, vale para estatística, né? Pro depois, pra gente, naturalmente, conversar sobre isso, beleza? Vasco pode botar dinheiro no Flamengo de forma indireta. Como assim, Pedrão? Pois é, o Vasco tenta a contratação do zagueiro Léo Duarte, ex-Flamengo, atualmente no Istambul Başakşehir da Turquia, pessoal. Ele está na mira do Vasco para o restante da temporada e, naturalmente, o Vasco teria que pagar o tal do mecanismo de solidariedade da FIFA, porque o Léo Duarte foi formado nas categorias de base do Flamengo, inclusive é bom zagueiro, tá? O Léo Duarte gostava da época que ele vestia a camisa do Flamengo, o manto rubro-negro, bem bacana. Se Flamengo tinha como opções para venda Everton Cebolinha, após a boa atuação do jogador contra o Atlético Mineiro, e se ele mantiver essas boas atuações, a informação que chega de bastidor é que o Flamengo pretende manter o jogador e só deve tentar negociar Michael. Inclusive, o Flamengo já até topou, né, um negócio pelo Michael, do Al Duhail, do Catar. Entretanto, o jogador ele não aceitou a proposta dos catares, beleza? Minha galera, vamos lá. Vazamento de água no Maracanã. Aliás, na calçada do Maracanã, existe a possibilidade até de dar problema no gramado do Maracanã. Que eu acredito que não vai acabar acontecendo, porque hoje, vou explicar um negócio para vocês. O gramado do Maracanã, ele tem uma das melhores drenagens, tá? Do futebol brasileiro, até mesmo em função de que no entorno do Maracanã, pelo menos ao lado do Maracanã, nas adjacências do Maracanã, existe para quem não é do Rio de Janeiro, um rio chamado Rio Maracanã. E o nível do gramado dentro do Maracanã é inferior ao nível do rio. O que fazia, por exemplo, em várias oportunidades no passado, o Maracanã alagar. Hoje cedo teve um vazamento entre o acesso A do estádio, né, no portão 1 e 2, pelos quais as delegações, né, os ônibus do time, acessam o Maracanã. Com isso, a operação do estádio vai desviar a passagem dos torcedores para Rei Pelé, com desvios mostrando o caminho assim que saírem do metrô, caminhando até o acesso norte. Aí é para torcida também. Quem vai na direção do Bellini vai virar à direita e normal, quem vai ao acesso EIF terá algumas mudanças, pessoal. A Sete Rio informou que essas alterações terão que ser feitas em função do vazamento de água na calçada do Maracanã, tá? E aí, é um dia nublado aqui no Rio de Janeiro, né? Se cair um toró aí, pode ser que a gente tenha gramado alagado, mas vai dar tudo certo, vai cair toró nenhum, né? E vai dar tudo certo. Você que tá aí, se inscreva no canal, achando o sino da notificação,
Deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.